Olá! A partir de agora você acompanha o Palavra do Vereador, a mais um programa nesta nova série de entrevistas, a primeira de 2012. E aqui os nossos parlamentares têm a oportunidade de expor a você, telespectador, um pouquinho mais sobre os seus trabalhos, os projetos, as ideias, as propostas para o nosso município. E assim você também pode acompanhar como está o trabalho do vereador que você elegeu. Na entrevista de hoje, o nosso programa, aqui, diretamente do plenário da Câmara Municipal, recebe o vereador professor Fará. Muito obrigada, tudo bem com o senhor, vereador? Obrigado a você, está indo muito bem. Espero que esse ano seja um ano vitorioso em todos os segmentos. E aí, por falar, então, já começamos o nosso bate-papo aí falando desse ano. Esse ano que é um ano de eleição, como a gente já sabe, é um ano de trabalho, né? Intensifica o trabalho para o parlamentar. Como que é a expectativa, como está a expectativa e já a projeção aí até outubro do vereador professor Fará? Olha, a expectativa, a gente fica ansioso. Mas antes dessa palavra ansioso, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para não atrapalhar essa ansiedade nos seus projetos do dia a dia. Então, isso que a gente está procurando fazer com muito equilíbrio, intensificar o trabalho que já foi feito, no meu caso, no segmento esportivo, certo? Que foi um trabalho muito bem executado, de ambas as partes, tanto do legislativo, certo? E os nobres pares vereadores também, que sempre me apoiaram, e também do Poder Executivo também. Porque é sempre bom a gente ter, numa administração, um técnico em cada segmento. E eu, como profissional da educação física, como profissional do esporte, como amante e apaixonado do esporte, a gente leva muita coisa com o prefeito e leva já a agenda de um jeito que não é aqueles pedidos absurdos. São pedidos técnicos, são pedidos viáveis, que dá para ser executado e o prefeito está acatando. Vou te dar um exemplo simples, infantil e grotesco. Vamos lá. Os núcleos da esperança. Nós estávamos lá, vimos a maquete, tal. Falei, doutor, faz as colunas, em vez de ser quadradinha, faz ela redonda, porque se a criança cair, ela não tem quina para bater nos lugares de recreação que tem os centros esportivos. Ele acatou? Acatou. Desde esses pequenos detalhes até a compra de 5 ônibus que ele comprou para o município, que desde janeiro de 2009 eu subia na tribuna com todo o respeito, mas cobrava a necessidade de ter os ônibus, certo? E comprar os ônibus. E isso é muito importante também. Por quê? Porque toda semana tem competição. E são mais de 50 modalidades envolvidas em campeonatos, eventos, etc. Que representam o nosso país, que representam né? o nosso município, técnico, o né? estado e até o país, né? Então é de suma importância. E vem notícia aí que vai comprar mais ônibus também. Ó, que beleza. 5 ônibus é uma grande contribuição aí para o nosso esporte? O senhor acredita pela quantidade? São quantos? Sem dúvida, a gente tinha um ônibus. Hoje, o senhor tem ideia? Não, a gente tinha um ônibus. Tinha um ônibus. Né? Na realidade, nós compramos mais 5. Mas o ideal para uma Secretaria de Esportes, tá? Que atende uma gama de mais de 3 mil atletas, 3 mil. Certo? O ideal seria 20 ônibus ainda para a Secretaria de Esportes. Então tem muito trabalho também pela frente. Tem muito trabalho, mas né? gradativamente a gente já conseguiu. De 1, nós conseguimos 5, inteirou 6. Então, Antes da gente se aprofundar no assunto do esporte, que é a sua área em que o senhor, né, tem conhecimento, por ser técnico, tem 52 anos de judô, conhece muito bem de judô e das outras modalidades, e é a grande paixão do vereador que o senhor sempre expôs o esporte. Mas antes da gente falar disso, né, vamos fazer uma introduçãozinha que eu quero saber do senhor. Aquela primeira pergunta que eu fiz, a questão da expectativa,
Normalmente, por ser um ano de eleição, as pessoas procuram mais os vereadores aqui na Câmara, porque a Câmara fica mais em evidência, né? As coisas ficam mais agitadas, o trabalho fica maior. Como que o senhor está percebendo já alguma mudança já no gabinete do senhor? Já está começando a intensificar aí esse tipo de trabalho, vereador? Olha, essa pergunta é muito oportuna, que vem o oportunismo também. Como a gente faz um segmento que Rio Preto inteiro já conhece, então ele se torna um pouco ameno, certo? E a gente intensifica mais as atitudes esportivas nossas. E por isso que existem os assessores, para a gente fazer uma triagem dessa conversa, tal, que nem eu falei anteriormente para você. Não adianta eu chegar lá com o prefeito e falar, eu quero 10 ginásios de esportes que é necessário para a cidade. Isso tem que ser uma escala gradativa, com prioridades, com tudo. E nesse momento, é um momento também oportuno para as pessoas, certo? A gente tem que frisar isso também. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Muito cuidado também, você está querendo dizer? Muito cuidado, tá? Mas nunca perdendo aquele segmento teu, certo? Muito tranquilo, muito transparente, muito educado, atende a todos, não deixa de atender, certo? Mas tem coisas que são prioridades e as prioridades vão ser seguidas até o final. E a ansiedade é normal, mas eu também estou preparado. Sim. Eu, como judoca, primeiro a gente cai para levantar. No judô, o primeiro fundamento, a gente precisa saber cair para levantar, certo? Eu estou muito tranquilo no trabalho que a gente está realizando, pretendo continuar realizando esse trabalho, e quem vai dizer isso são as pessoas, são o munícipes, que a gente sempre fica com a expectativa. É interessante o senhor dizer isso. O senhor costuma aplicar essas orientações, as disciplinas do judô também na conduta como um homem público? Exatamente, isso aí é fundamental. Eu algumas entrevistas eu dei para você e falo que, vou até repetir, muitos esportistas já ouviram essa conversa mais de 10 vezes. É o arroz, o feijão. Depois a mistura. E a mistura ela começa pelo jiló, que é amargo, que é igual valorização, certo? Para depois chegar na carne, que a primeira carne não é o filé mignon. É o atleta sair lá da cidadania e vir treinar no teu núcleo. E a hora que ele tiver esse potencial de firmeza, de reconhecimento, de gratidão, certo? Não dá de tudo de mão beijada. Aí você vai para a sobremesa. Então a oportunidade no esporte, ela é lançada para todos. Só que tem um segmento, e esse segmento eu sigo a minha vida também, gradativamente. Muito bem. Para quem não conhece, além do esporte, por ser o esporte o assunto, o foco maior do seu trabalho político, mas existe um projeto na Câmara que foi protocolado, um projeto que sai um pouco do foco do esporte, mas um projeto interessante, talvez pioneiro na nossa cidade. O senhor vai ter oportunidade agora para explicar melhor para a gente, que se trata da criação de um cemitério para animais de pequeno porte, é isso, né, professor? Exatamente. A função do vereador, ela é uma função muito ampla e muito dinâmica. Você não pode ficar estacionado só numa situação, certo? E nós tivemos fazendo com um grupo de estudo de senhoras, e essa ideia até não partiu de mim, foi de um grupo de senhoras que falou, Fará, procura isso, tal. Então nós estamos fazendo, primeiro nós vamos falar de saúde pública. Por que saúde pública? Então nós vamos implantar, esse projeto o cemitério municipal ou particulares de animais domésticos de pequeno e médio porte. Tá? Exemplo, um cachorrinho,
um gatinho, tal, tal. E quando eu falo de saúde pública, por que eu falo de saúde pública? Quando morre seu animal de estimação, certo? O que você faz? Ou você põe ele num saquinho, numa sacola, certo? E leva até o lixo, a lixeira, tá? O lixeiro pegar. Ou, se você estiver envolvido emocionalmente, que 99%, depois eu vou falar no final da parte psicológica desse projeto, você enterra. E enterra num lugar inadequado. É porque a pessoa não tem um estudo para saber o melhor local. Exatamente. Né? Enterra talvez no terreno mais próximo. Às vezes até no fundo da própria casa. Exato. Você entendeu? Ou na chácara, ou num terreno baldio, exatamente isso aí. E esses cemitérios, eles podem ser horizontais e verticais. E só que ele passa por um processo de avaliação muito metódico, que é, não pode ser perto de zonas residenciais, certo? Elencar o projeto e as espécies a serem enterradas. Quais seriam, né? Isso, qual seria, tal. Esse cemitério teria, assim, algumas espécies isso, específicas. Por exemplo, fugindo do cachorrinho e do gatinho. Uma arara, certo? Que muita gente tem, você entendeu? Passarinho, então, né? Muita gente cria. Então passa por esse processo de um licenciamento de um órgão ambiental respeitando a legislação. Precisa ter a aprovação da vigilância sanitária. Então eu passei essas 2 semanas conversando com todos esses órgãos. E nós vamos ter a última reunião que vai acontecer com todos os segmentos das sociedades protetoras dos animais, certo? Porque eles fazem um trabalho excelente em Rio Preto. E qual que é a minha ideia também? Você sabe que tudo tem um custo. Para sepultar, mesmo sendo municipal, você tem um custo que você gasta, tal, o seu animal, tal. Então, eu vou propor nessa lei, com um estudo aí que eles estão me ajudando, de 10% a 20%, que seja destinado isso aí para atender aquela classe que não tenha que não tem uma renda legal. E a própria entidade, as sociedades que amparam os cachorros e quando eles precisam ser sacrificados, não tem onde enterrar também, certo? Então esse projeto, ele tem que sair desse jeito, porque senão não beneficia tanto as pessoas, principalmente o segmento dessas sociedades que tanto faz com isso aí. E existe também o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que esse é o órgão regulador das normas gerais que vai ser seguido esse projeto. Aí, eu te falo que tem o aspecto aqui... Além da saúde pública que o senhor da saúde pública... Só para complementar a questão da saúde pública, o prejuízo aí, ou talvez o grande problema, seria a decomposição, se tiver em lugar errado, né? Enterrou perto do terreno. Exatamente, por exemplo. Esse animal vai se decompor. Dentro do CONAMA, que a gente está aí, dentro da vigilância sanitária, que a gente está aprendendo também a formalizar, porque você tem que reunir todo o grupo para esse projeto ser um projeto legal. O projeto foi uma ideia do professor Fará, mas é uma ideia que precisa estar associada com um monte de técnico. Sim. É que nem se você quiser uma aula de judô, eu garanto porque essa aula eu vou determinar bem feita para você. Então nós procuramos nos órgãos quem entende do assunto. Por exemplo, para enterrar um cachorrinho, um gatinho, precisa ser naquele saco biodegradável, certo? Que aí, com as normas, tal, não pode ser uma coisa comum, uma sacolinha plástica. Uma caixinha de madeira, tal, semelhante a um caixãozinho, tal. Então, isso ainda falta alguns detalhes para ser concluído. Mas, existe um estudo, há muito tempo, os psicólogos reconhecem que o luto
experimentado pelos proprietários de animais é o mesmo de uma pessoa. A morte de um animal de estimação significa a perda de fonte de um amor incondicional. Esses sentimentos podem ser especialmente intensos, sabe aonde? Nos idosos, solitários ou aqueles casais que não tenham filhos. Isso é comprovado. Eu li o livro disso aqui, você arrepia de ver a importância de um animal de estimação. Porque hoje o animal doméstico, a gente já viu várias reportagens, são tratados, representam mesmo pessoas que fazem parte da família, né? Exatamente. O tratamento, a gente vê aí a expansão de produtos, pet shops, que cuidam, né? Veterinária, clínica veterinária, até para dormir, hotéis de animais domésticos, hoje também já existem. Ou seja, o cuidado para esse tipo de animal é muito grande, por conta da sua representatividade dentro da família, né? Que é São uma tratados como representatividade filhos. emocional. Emocional, O apego, o carinho, Exato. né? Porque tem muito cachorrinho que tem um respeito acima da média. Com certeza. Com o ser humano, e gastam-se, né? às vezes, quem tem poder aquisitivo, Isso. né, econômico, às vezes tem um gasto até Você vê em Rio grande. Preto tem mais de 100 pet shop. Olha aí, pois Você é. entendeu? Então aí, se cuida tão bem na vida, né? Mas a gente deixa claro que a gente quer fazer isso desde aquele cachorrinho eletizado, mas também a grande prioridade é valorizar esses segmentos das sociedades protetoras. Que esses sim são os grandes beneficiados. Porque amor que não pega tem aqueles cachorros de rua, pega aqueles cachorros doentes. Gente que adota cãozinho ferido. A gente vê aí a questão dos maus tratos, né? Quantas e quantas reportagens hoje mostrando que, apesar de existir um grande amor pelos animais, existem também pessoas que acabam maltratando os bichinhos, né? E você sabe que esse projeto, antes de eu colocar ele, eu consultei uma gama de amigos meus, especialistas em marketing, porque quando a gente faz um projeto, não é só o segmento do coisa. Em marketing, em política. E aí, alguns amigos meus, e isso eu quero deixar bem claro, que precisa ter peito para pôr esse projeto. E eu vou encarar mais essa realidade. Porque eu não sou de fugir da raia. Aí, por exemplo, um exemplo muito bom. O vereador Jabes Busquete está buscando mais espaço para cemitério. Ótimo, exemplar, tem meu apoio e tal. Aí a pessoa compara o ser humano com o animal. Mas a prioridade qual que é? O ser humano? Sim. Mas por que a gente não pode fazer paralelo um conjunto de uma coisa que nunca teve em São José do Rio Preto? Certo? Unir os dois trabalhos, né? Unir os dois trabalhos. Paralelamente. Por isso que eu estou te falando, a evolução tem que ser uma evolução contínua e paralela. A gente não vai esperar assoprar um para o outro ser assoprado depois. Então, tem situações que a gente tem que fazer uma junção, certo? E não pode deixar o antagônico para lá, certo? Tem que separar isso. E isso eu vou enfrentar, porque isso vai ter questionamento também, certo? Então, por exemplo, quando eu fiz um um pedido para o prefeito para aquecer as piscinas públicas de Rio Preto. Eu fui até no calçadão, pus uma mesa, pus as cadeiras, peguei meu assessor. Prefeito, queremos a piscina pública aquecidas. Por quê? Ficavam 4 meses as piscinas do Eldorado sem uso. Por quê? Chegava no inverno, não está a temperatura ideal para a terceira idade entrar, para os menores entrar, para os adolescentes entrar. E aí precisa ter um grau de aquecimento, que pouca gente sabe, que varia de 28 graus a 34 graus, para você entrar numa piscina. Você entra numa piscina com 19 graus,
põe um grupo de terceira idade, em vez de melhorar a saúde, vai piorar e muito a saúde, certo? Então, é um trabalho semelhante a isso, com as ideias. E vou fazer de tudo para que os vereadores entendam, aprovam esse projeto, certo? E também que depois o nosso chefe maior pegue a caneta e assine o nosso projeto. O que as entidades, as ONGs, protetoras dos animais, têm dito, têm opinado a respeito disso? O grande critério mesmo e a grande valorização chama saúde pública, e a gente dá respaldo para esse povo, que são um povo abnegado, certo? Que merece ir para o céu direto, tá? De cuidar desses animais aí com grande coisa. Mas nada impeça que você ou outra pessoa qualquer com poder aquisitivo venha num cemitério desse particular enterrar seu cãozinho, tal. Aí depende do poder aquisitivo. Tanto é que nessa lei os órgãos competentes fará 20% é muito, mas eu vou brigar por 20%, tá? Se precisar baixar, nós vamos dar uma baixadinha, que seja destinado à classe menos desfavorecida para poder enterrar seu cão. Iria enterrar de graça. De graça. A proposta, a ideia até da 20%. Proposta... Tá. Porque além disso também, você precisa também de funcionário para cuidar da segurança. É um cemitério normal, como outro qualquer. Da higiene, tudo certinho. É um cemitério que nem do ser humano. Então nós precisamos de funcionário. Isso gera custo para a prefeitura, sim. Mas é um custo que, na minha modesta opinião, é um custo irrisório de você ampliar o leque, certo? E nesse estudo psicológico aqui, que a gente está fazendo também, entra as crianças também. Nossa, que sofrem muito, que sofrem muito. Mas as que mais sofrem são os idosos que não tem ninguém em casa. Que o cachorrinho é o esposo, é o neto, é o marido e assim sucessivamente. Bacana. Vamos falar de esporte então agora? Vamos. É o assunto também aí preferido, 52 anos de judô. Não. Vou te Preferido? Não. Não. Onde é a correção? Eu tenho 52 anos. Você já me aumentou. Ai, me perdoe. Não, e 45 de judô. Então me que perdoe. Eu completei agora, dia 25 de outubro, até recebi uma homenagem do meu clube, o clube que eu trabalho há 30 anos, o Automóvel Clube. Fizeram um tipo de um selo comemorativo, certo? O Departamento de Esportes, pondo lá 45 anos de tradição, o emblema do clube e tal, que foi uma surpresa para mim agradável. Muito bem. Correção feita, 52 anos de vida e 45 anos de história de judô, que também não é pouco, né, dentro aí do esporte. Mas falando não só de judô, que é a área do senhor, mas o senhor defende as demais modalidades. E falamos do início do programa dos 5 ônibus que foram adquiridos pela Secretaria para o transporte dos atletas que representam o nosso município. Quais os investimentos, o equipamento hoje do esporte na nossa cidade, como que o senhor analisa? Rio Preto hoje está tratando bem os atletas que possuem, o que precisa ser melhorado? O senhor, como homem público, o que tem a dizer sobre isso? Bom, Rio Preto tem uma infraestrutura para se receber campeonato sul-americano, pan-americano, são grandes os investimentos. A Secretaria de Esportes, ao meu ver, no critério pedagógico, ela tem que dividir em 3 segmentos, que é a base, a formação, depois o segundo ciclo, que é a formação, a hora que a criança passa da fase lúdica, e a fase lúdica em Rio Preto, tanto o prefeito como o secretário, tanto o vereador Fará, que ajuda o prefeito e até o próprio secretário nesse segmento, nós implantamos que toda a modalidade, não só aquelas modalidades representativas em jogos regionais e jogos abertos,
Por exemplo, Kung Fu. Não tem nos Jogos Regionais, não tem nos Jogos Abertos, mas tem as escolinhas em São José do Rio Preto. E quando tiver, nós estamos preparados. Então, o Dr. Valdomiro abriu um leque para todas as modalidades. Por exemplo, skate. Sim, bacana. Tá? Nós temos um molequinho de 10 anos que vai virar um fenômeno no skate. E hoje tem crescido muito os esportes radicais. Exatamente. Crescido, né? Então, outras administrações esqueceram isso. Esporte. Desde uma dama, desde um dominó, que serve para o lazer, está sendo beneficiado, está sendo olhado. Então, isso chama base na criança. E depois que a criança passou da fase lúdica, vem o quê? As competições. As competições. E essas competições estão tendo todo o respaldo do prefeito, também da iniciativa privada também, que tem ajudado muito, tá? Então, esse complemento, e a terceira parte, que é a mais difícil e a mais onerosa também, é a manutenção. Por exemplo, hoje nós estamos sentados numa cadeira nova aqui da Câmara Municipal. Isso é um respeito com a gente, é um respeito visual, é um respeito de higiene, certo? E isso tem que passar na vida também. Então, na primeira sessão que teve, algum manifestante vieram aqui e falaram, trocaram as cadeiras, tal. Dentro de um processo pedagógico, também esportivo, a criança precisa passar de fase. Então, se ela ia de perua para os campeonatos, hoje ela já tem no ônibus. Se ela nadava numa piscina fria, tá? Hoje ela já nada numa piscina com uma temperatura. E o próprio então, material, esse né? segmento ter um material tem que ter atualizado. um material atualizado, ou seja, quebrou uma trave lá, quebrou uma tabela de basquete. Então a secretaria precisa ter uma estrutura para não demorar 10, 15 dias para ser trocado, porque esfolou uma trave lá, precisa uma manutenção de tinta, é mais fácil você retocar do que construir ela inteira. E isso está sendo feito. Os investimentos, abrimos um novo núcleo aí. Duas vendas. Certo? Das duas vendas das duas também. Vendas que eu queria, inclusive, falar. Isso, leva um nome importante para o senhor. Isso, esse núcleo das duas vendas também é um complexo esportivo, onde tem quadras, sala de múltiplo uso, tal. Vai fazer uma cancha de bocha agora também lá, e de malha, tal. Então, e o prefeito entendeu também que precisa levar esses grandes investimentos na periferia. E vou te falar por quê. 45% dos atletas de judô que teoricamente passou da fase lúdica e competem são atletas da periferia. Talentos de lá, né? Talentos de lá que só falta um abraço, um carinho. Oportunidade. Eu sempre falo que a oportunidade é para todos. Mas para essa oportunidade expandir para o atleta e para a família, nós temos que caminhar numa linha de conduta. Regulamento para cá, regulamento para lá. Porque senão não funciona. Você entendeu? Então esse complexo lá das duas vendas, e por sinal, o Dr. Valdomiro acatou o meu pedido, e ele se chama José Natal Perini, que foi o meu primeiro e único professor de judô, certo? Há 45 anos atrás. Sendo reconhecido. Sendo reconhecido aí, uma pessoa ilustre em São José do Rio Preto, uma pessoa que, para o esporte de Rio Preto, será marcado eternamente esse nome aí, e é um respeito que a gente tem. Muito bem. Professor Fará, muito obrigada por este bate-papo, pela entrevista, para a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho do senhor. Tá certo? Obrigado. Bem, a você também o nosso muito obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar no próximo Palavra do Vereador. Até lá.